Você é bom no que faz, só que você não consegue vender. Se você está passando por esse problema, esse vídeo é para você. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas meu produto é tão bom, eu sou tão boa no que eu faço, só que o mercado não está vendo esse valor. Isso acontece muito. Simplesmente a gente não está fazendo com que o mercado perceba o nosso valor. A gente não está agregando um valor percebido para o mercado. E isso acaba gerando uma escassez na hora de vender, porque a gente não tem valor aos olhos dos nossos clientes, das outras pessoas, e com isso a gente não consegue atingir a nossa meta, que é vender. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Isso é uma coisa corriqueira e que muita gente já passou por isso. Eu já passei muito por isso. Teve épocas da minha vida que tiveram épocas que eu não conseguia vender, não conseguia vender nada, não conseguia fazer nada. Eu falava, gente, mas eu sou boa, eu sei o que eu estou fazendo, eu já fiz um monte de curso na área, eu estudei, eu já li muito a respeito, já trabalhei com muita gente e com muitas empresas, só que parece que as pessoas acabam comprando do outro, até que eu entendi que eu tinha que gerar um valor, eu tinha que fazer com que as pessoas percebessem que os meus clientes em potencial chegassem até mim. E como a gente faz para isso acontecer? Quando a gente resolve a dor de alguém. Quando a gente entende que o nosso produto ou serviço está para resolver a dor de outra pessoa. As pessoas não estão preocupadas com a sua história de vida, elas não estão preocupadas com o histórico da sua empresa, qual é a filosofia. Elas querem saber se você vai resolver o problema delas. E o cliente ele tem que entender porque ele tem que te escolher e esse entendimento ele tem que ser rápido. E muita gente confunde isso, competência com percepção de valor. Quando a gente tem competência e a gente não agrega valor para o outro, a gente não vende. E aí nesse vídeo nós vamos falar a respeito disso. E por que o mercado não recompensa simplesmente quem é bom? Porque ele recompensa quem consegue tornar seu valor óbvio para a pessoa certa. A gente tem que trazer o óbvio para o outro, que é o nosso valor. Já aconteceu muito comigo de às vezes eu estar com o mesmo produto e uma outra pessoa, e a pessoa comprar de uma outra pessoa. E às vezes o produto do concorrente nem era lá tão bom, tão melhor quanto o meu. Eu não estava gerando valor para esse público. E aí a pessoa ia lá e comprava no concorrente. E aí a gente entra com essa história de baixar preço, não adianta, gente, piora ainda a coisa. Porque se você baixa o preço, você pode dar a percepção da outra pessoa que seu produto não é bom. Então não tem nada a ver com esse negócio de ficar mudando preço, não tem nada a ver com esse negócio de ficar rastejando. E sim você saber que você tem que ter um resultado para outra pessoa, você tem que dar um resultado para outra pessoa. Isso é agregar valor. E o mercado ele vai pagar exatamente isso. Ser bom então não é suficiente. A competência ela não gera automaticamente atenção. Não adianta, você pode ser o melhor advogado, o melhor médico, você pode ser o melhor marketer, você pode ser o melhor pedreiro, a melhor costureira. Se o cliente não reconhecer aquilo como valor, se ele não conhecer o que você sabe e não reconhecer como valor, como algo valoroso para a vida dele, ele não vai comprar. Isso acontece com amizades. Às vezes a pessoa vai ter amizade com você só se ela perceber que aquilo é valoroso para ela e tá tudo certo. O que você tem que fazer? Você tem que simplesmente gerar valor e o público certo virá até você, como as amizades, como os relacionamentos. Isso é para tudo, gente. É na nossa vida. Resultado percebido vale mais que conhecimento acumulado. Você pode ter um monte de faculdade, você pode ter um monte de curso, um monte de pós. Se você não tiver um valor percebido, um resultado percebido pelo outro, ele não vai pagar. E quando você gera valor, a pessoa percebe que você tem valor, ela vai pagar o que você cobrar.
Ela vai entender que, por exemplo, uma mentoria, 10 mil reais é barato, pelo que você resolve para ela. Se você sabe, se ela sabe que o que você vai oferecer para ela vai gerar para ela de lucro líquido 20 mil, ela não vai ter problema em gastar uma mentoria de 10 mil sua. Se, por exemplo, você agrega, através do teu conhecimento, do que você oferece, o teu produto, vai gerar para ela uma renda de 5 mil, uma renda por mês de lucro líquido de 5 mil, ou de 20 mil, de 50 mil, ela vai pagar o que for para você, para ela ter o que você está oferecendo. Porque você gerou valor, ela percebeu. Então existe uma diferença enorme entre valor e parecer valioso para o mercado. Quando você tem valor, mas quando você parece valioso, você é pago para isso. Às vezes você tem valor, você tem capacidade, você tem competência, só que o mercado não reconhece, aí ele não vai te pagar. A gente vê um monte de especialista, você pode ter 20 anos de experiência, dezenas de cursos, você pode ter conhecimento que for, mas se ninguém consegue entender isso, e essa melhora da vida dela que você pode proporcionar para ela, ela não vai pagar. Isso vai permanecer invisível. As pessoas não compram a sua habilidade, elas compram uma transformação. Elas não querem saber se você dá consultoria, elas querem saber se resolve o problema. Elas não querem saber qual é o teu conteúdo, se ele é bom. Elas querem alcançar um determinado resultado através do conteúdo que você gerar. Então, gente, não adianta você ficar apresentando aquilo que você faz. Você tem que apresentar, começar a comunicar o que o cliente ganha com isso. Esse é o ponto fundamental, esse é o ponto chave. Então, aí você tem que se colocar para o cliente, não assim, eu trabalho marca pessoal, mas você, por exemplo, eu ajudo profissionais competentes a se tornarem percebidos como autoridade, para cobrar mais, ou para cobrar mais pelo que sabem. Mais ou menos assim, ao invés de você falar, eu trabalho com marca pessoal, eu trabalho com branding pessoal, eu ensino a pessoa a se posicionar. Não, você tem que falar, eu ajudo profissionais competentes a se tornarem percebidos no mercado, percebidos como autoridade. Então, essa segunda fala, ela vai criar um pensamento mais firme para a pessoa comprar de você. Ela tem uma consequência mais concreta. A pessoa vai entender que isso é tangível, isso é concreto para ela. E ela vai comprar de você. E a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso posicionamento não ser uma commodity. O que é isso? Uma coisa simples, eu faço tudo. Porque eu faço tudo, eu sou mão para toda obra, eu sou bombril, 1001 utilidades. Gente, isso faz com que o seu valor percebido no mercado seja uma commodity, entendeu? Seja um valor percebido, não dá interesse da pessoa de ter o seu produto, o seu serviço, porque ela não tem um porquê maior de escolher você. Ela vai escolher o outro, que às vezes é mais barato, ou outras vezes que até mais caro, mas que gerou valor para ela. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quanto mais genérica é a comunicação, menor a sua diferenciação. E com isso, você não vai gerar valor para ela e ela não vai comprar de você. Especialização aumenta a clareza de oferta. Quando você tem uma especialização, quando você é específico, é claro, você tem uma oferta clara. E a pessoa vai saber o que ela tem que comprar de você. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser commodity. Se você fala com todo mundo, a sua mensagem provavelmente não parece feita para ninguém. A pessoa não vai se reconhecer na sua mensagem, porque ela vai reconhecer que é alguma coisa genérica. E o que gera conexão é você falar claro e específico para aquela pessoa. Então, dependendo da tua comunicação, você vai criar conexão. Se você é muito genérico, você não vai criar conexão, porque o cliente precisa pensar assim, essa pessoa entende exatamente o meu problema, essa pessoa entende exatamente a dor no fundo do meu coração. Aí começa a percepção de autoridade, quando a pessoa consegue se conectar. Então a autoridade, ela não é mostrar quem você é ou o que você sabe, é provar que você consegue gerar resultado.
A pessoa ela é sobre o problema dela, ela está interessada nela, ela quer saber o que você pode proporcionar para ela. E o conhecimento gera respeito, só que a prova ela vai gerar confiança. Então você tem que mostrar casos, processos, você tem que mostrar resultados de antes e depois para a pessoa, para ela entender que você consegue resolver o problema dela. Ensinar pequenas coisas que produzam grandes percepções. Pequenas coisas, uma coisa diária que você ensina lá, faz com que a pessoa, por exemplo, crie um conteúdo de autoridade, para a pessoa entender que ela, sabe, tem de conexão, tem de autoridade, para ela entender o que você faz, o que você pode proporcionar para ela. E uma das maiores armadilhas dos especialistas é produzir conteúdo para provar que é inteligente. A pessoa não está interessada se você é inteligente ou não. A pessoa não está procurando um professor, ela está procurando alguém que consiga resolver o problema dela. Eu vou ficar nesse vídeo um tempo todo falando sobre isso, porque é isso que é. A pessoa está interessada no que você pode resolver para ela. Então o conteúdo ele tem que te responder constantemente como isso muda na minha vida. E você tem que se fazer também a pergunta: o que eu estou vendendo vai ajudar no que na outra pessoa? Vai ajudar qual público? Vai ajudar o que em quem está assistindo? Vai ajudar no que para a pessoa? A gente tem que fazer essa pergunta. E talvez o problema esteja na sua oferta, não só no seu marketing, gente. Uma oferta confusa, ela não vende, ela dificulta a decisão. Quando você coloca muito risco percebido, você vai ter uma resistência maior na hora de vender. Uma boa oferta, ela vai conectar o problema, a solução, o mecanismo e o resultado. Quando você tem uma boa oferta, uma oferta clara, específica, as pessoas vão comprar de você. Se você ficar falando muito para todo mundo e a oferta não estiver muito clara, você dificultar essa oferta, o que vai acontecer? Ela não vai comprar, porque ela vai achar que isso tem risco e ela vai comprar do outro. Só que também a gente não precisa ficar fazendo um monte de promessas milagrosas se o nosso produto não faz isso. Tem gente que pergunta assim pra mim: mas se eu comprar isso de você, você me garante o resultado? Aí eu falo: eu garanto se você fizer, se você implementar. Se você não implementar, não tem como eu garantir. A gente tem que saber as promessas que a gente faz. A promessa ela tem que estar em base sólida. Se você fizer uma promessa por fazer, não adianta nada. Você querer tentar conseguir só mais seguidores, para você fazer isso, você acaba falando muito para o público genérico. Você tem que entender para quem você quer vender. Então, para quem exatamente é isso? Qual o problema específico eu vou resolver? Qual é a transformação eu vou entregar? Por que a minha solução é diferente? Você tem que fazer essas perguntas. Por que alguém deveria acreditar que eu consigo entregar? Se você não tiver essas perguntas respondidas, você não tem clareza. Se você conseguir responder tudo isso em uma única frase, você consegue resolver. Você tem clareza, então você vai vender. Porque a pessoa ela vai entender a mesma coisa. Se você não se entende, como o mercado vai entender? E o mercado precisa ouvir a sua mensagem repetidamente, antes de acreditar nela. Então você tem que sempre estar falando a mesma coisa. Não adianta você falar uma coisa. A autoridade ela é construída por consistência. Se você tem consistência de fala, a autoridade vai acontecer. Uma mensagem forte ela tem que ser repetida diversas, hoje, amanhã, depois amanhã, daqui a um ano. Você tem que ser sempre lembrado, porque isso é uma vantagem competitiva. Se você é lembrado sempre, você vai ter uma vantagem competitiva. Então você tem que sempre se mostrar. Tem gente que muda posicionamento, às vezes a pessoa está num posicionamento, aí ela, no andar da carruagem ela muda. Claro, Rita, eu não posso mudar, reorganizar, reestruturar. Claro que pode. Se você vê que no caminho não é aquilo que você quer, claro que você pode mudar. Só que a gente tem que tomar cuidado. Você pode falar 50 vezes sobre uma coisa. E às vezes um cliente seu vai ter ouvido uma vez só.
Às vezes você falou 100 vezes e a pessoa só tá aparecendo. O teu cliente potencial às vezes vai ter visto só uma vez o que você colocou, ouvido só uma vez a sua mensagem. Às vezes 2 vezes, entendeu? Por isso que a gente tem que sempre colocar. A gente sempre tem que ficar falando, sempre tem que bater. A gente tem que ser sempre repetitivo, porque essa repetição estratégica, ela vai construir uma marca pessoal. Pare de tentar convencer pessoas que você é bom. Torne-se impossível para a pessoa certa não perceber o valor que você entrega. Então, tenha clareza na sua mensagem. Dê provas para ela de que você consegue resolver o problema dela. E aí você vai ter gerar uma percepção de valor. Comece a semana fazendo esse exercício, se perguntando por que uma pessoa que tem esse problema escolheria especificamente a mim para resolver esse problema. Liste as coisas que você pode resolver, quais são os problemas que você pode resolver, e você vai conseguir trazer percepção de valor, você vai conseguir gerar essa percepção. E aí eu dou mais uma aplicação prática para a semana. Pega hoje um perfil, seu produto, seu serviço, e complete essa frase. Eu ajudo, aí você coloca o tipo de pessoa, eu ajudo mulheres, sei lá, que sofre com, aí coloca o problema específico a alcançar, por exemplo, um resultado desejado através do mecanismo diferencial. Por exemplo, eu ajudo mulheres que têm problemas de deixar crianças em casa sozinhas e precisam alcançar uma renda extra através do meu método de trabalho, vamos supor, meu método de ensino, meu método de como ganhar dinheiro na internet, mais ou menos assim. Então faça isso, eu ajudo, complete essa frase, eu ajudo o tipo de pessoa, né, você vai colocar, que sofre com um problema específico a alcançar um resultado desejado através de um mecanismo ou diferencial que você vende. Isso já vai te dar clareza e você já vai saber qual é o caminho que você vai seguir. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir. Eu deixei na descrição um link da nossa comunidade, é gratuita lá no WhatsApp. Deixei também um outro link do nosso método Autoridade Infinita, se você quiser ser o nosso aluno. Lá tem um aulão explicando, já dá uma aula super top lá. E depois tem lá o botãozinho, se você quiser ser o nosso aluno, quiser participar de tudo que a gente está fazendo, dá uma clicada lá, compre lá o nosso produto, o nosso método, e siga esse canal para mais conteúdos como esse, e nos vemos nos próximos vídeos.